Bom dia! Começamos aqui mais uma live, exercício com sabedoria, e hoje vou-vos começar a falar sobre as leis invisíveis. Hoje, bom dia Leila, hoje vou-vos falar sobre a forma como a vida responde àquilo que nós toleramos. Em vez de falar de códigos, hoje quero-vos falar de leis, porque existe uma diferença. Um código revela normalmente um princípio, uma lei acaba por governar uma vida inteira, não é? E quer nós acreditemos nela, quer não, ela continua sempre a funcionar. E ao longo dos últimos meses falámos sobre as sementes, falámos sobre as raízes, a identidade, o ambiente. E agora chegou a altura de eu vos apresentar leis todos os dias. As leis da natureza, dos negócios, das famílias, da própria Bíblia, da minha vida também. E hoje é a lei da tolerância. Porquê? Porque aquilo que nós toleramos, acabamos por autorizar. E aquilo que nós autorizamos acaba por crescer dentro de nós, não é? Pensa numa pequena erva daninha que tu vês a crescer ali numa frincha entre duas pedras. Neste primeiro dia parece insignificante, quando tu olhas para ela parece realmente muito pequenina e dizes assim: eu depois já tiro isto. Uma semana depois ela já tem uma raiz e já tem um tamanho um bocadinho maior, e se continuar vai largar semente e vai propagar-se para muitos outros sítios, não é? E quando estás perante um agricultor experiente, o que é que ele sabe disto? Que é mais fácil arrancar a erva quando ela ainda é pequenina e não deu sementes e não se espalhou para outros lados, do que removê-la quando ela já se espalhou por todo lado. Dá muito mais trabalho, não é? E na nossa vida acontece exatamente o mesmo. Nós toleramos pequenos atrasos, depois toleramos promessas que nós não cumprimos, promessas nossas que não cumprimos, depois começamos a tolerar as desculpas, depois começamos a tolerar a falta de disciplina, depois começamos a tolerar certas pessoas e certas relações que nos tiram a paz. Depois começamos a tolerar pensamentos que nos afastam de Deus. E um dia perguntamos, não é? Como é que eu cheguei aqui? Que é a tal erva. Como é que de repente metade do chão ali, das frinchas, todas têm a mesma erva? E nós não chegámos aqui apenas num dia. Nós chegámos aqui porque fomos tolerando estes pequenos desvios. E a Bíblia diz-nos uma coisa muito interessante, que eu acredito que grande parte de vocês ou já fez, ou pelo menos já viu, é que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Já alguém fez pão aí? Eu já fiz várias vezes. Basta um pedacinho de fermento misturado com toda a massa para que toda a massa cresça, não é? Para toda a massa fique levedada. E reparem, eu não disse muito fermento, disse um pedacinho, não é? Porque Deus ensina-nos que, nas várias histórias bíblicas, que as grandes quedas que houve, não é, nos homens de fé, começaram sempre por pequenas concessões. Estou-me a lembrar de Davi, que naquele dia decidiu não ir para a guerra e andava a passear no palácio e olhou para a casa, para a janela de um dos seus militares, dos seus comandantes, e viu a mulher dele e cobiçou-a. Foi uma pequenina coisa, não é? Que depois acabou por gerar inclusive a morte
desse militar, porque como ele teve relações sexuais com essa mulher, não é? E ela engravidou, ele arranjou uma forma de chamar esse militar para se deitar com a sua mulher, que era para fingir que o filho fosse dele. Só que ele era de tal forma responsável e preocupado com os interesses do próprio rei. Bom dia, Aline. Era de tal forma preocupado que, quando o rei o mandou chegar, ele disse: não, eu não posso ir-me deitar na minha cama sabendo que os meus compatriotas estão a defender o reino. E então dormiu na escada próximo do castelo. E o rei Davi, quando percebeu que ele não se iria deitar com a mulher, então arranjou um esquema para o mandar matar, ou seja, disse aos comandantes dessa batalha para o colocarem na frente, na zona mais perigosa, para que ele pudesse morrer, e ele depois acabou por casar com essa senhora, que acabou por ser também a mãe de Salomão. Isto para dizer o quê? Às vezes pequeninas coisas, o tal fermento, que é muito pouco, mas vai levedar toda a massa. E quando nós vamos tolerando ao longo da nossa vida estas pequeninas coisas, nunca são coisas grandes que nos atormentam, começam sempre por ser pequenas coisas que nós vamos tolerando, e que se vão acumulando, que se vão empilhando umas em cima das outras e que trazem estas grandes alterações na nossa vida. E eu percebi isso ao longo da vida, quando olhava para outros negócios. Nenhuma empresa fecha de um dia para o outro. Primeiro vai tolerando pequenos erros, depois vai tolerando alguma falta de organização, depois tolera a mediocridade, depois, de alguma forma, acaba por tolerar a falta de verdade, e quando percebe, o problema já é gigantesco. Numa família acontece o mesmo, num casamento a mesma conversa. O casamento não acaba de um dia para o outro. Vamos tolerando, vamos fazendo pequenas coisas. A nossa fé é igual. Nós não acordamos sem fé. Vamos deixando de ler, vamos deixando de falar com Deus, vamos deixando que o barulho das luzes, como eu às vezes digo, o barulho das luzes nos vá abafando, nos vá criando multitarefas, muita coisa para fazer, que chegamos ao final do dia estourados e ainda não parámos um bocadinho para falar com Ele. Portanto, a fé não desaparece de um dia para o outro. Nós vamos, como dizia Paulo, vamos esmorecendo, e a uma das igrejas ele dizia que estavam mornos, nem estavam quentes, nem estavam frios, e que iriam ser vomitados precisamente por estarem assim. Portanto, há uma frase que de alguma forma mudou a minha forma de pensar, é que o nosso futuro raramente é destruído por uma grande decisão, não é? É construído ou destruído por pequenas coisas que nós aceitamos todos os dias na nossa vida. Talvez hoje Deus não esteja a pedir-te uma mudança gigante, talvez esteja apenas a perguntar: o que é que tu continuas, o que é que nós continuamos a tolerar, que nós até já sabemos que isso não pertence à vida que Ele preparou para nós? O que é que nós, no nosso dia-a-dia, toleramos, que nós sabemos que aquilo não vem dele? Talvez seja uma conversa, talvez seja um hábito, talvez seja um medo, talvez seja uma desculpa, talvez seja uma voz que nós ouvimos do passado e que lhe damos ainda autoridade hoje, porque eu tenho dito isto nas palestras que fiz, tenho dito isto nas lives que faço. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos como. Porquê? Porque alguém mais velho, pais, tios,
professores, tinham autoridade sobre nós, não é? Mas hoje não. Hoje tu e eu somos pessoas adultas. E hoje só deixamos que aquela voz que nos marcou lá atrás, só deixamos que essa voz tenha autoridade se nós entendermos. Portanto, essa voz do passado tem que ficar no passado, porque agora és tu, sou eu, somos nós que decidimos o que é que vamos fazer com a nossa vida. Já não é aquela pessoa que não nos tratou assim tão bem como devia. Já não é essa pessoa que manda em nós. E nós, infelizmente, ainda vamos ouvindo, ainda damos autoridade, ainda deixamos que essa voz esteja a ecoar dentro de nós, de uma forma a falar, a mandar em nós. Coisa que hoje isso já não acontece. E foi precisamente por observar estes princípios da natureza e aquilo que aprendemos com eles que eu criei o evento, a palestra, os Códigos do Feijão, para que comecemos a entendê-los, tirar partido deles, viver de uma forma diferente. Não porque tudo muda à nossa volta, mas que muda aquilo que aceitamos dentro de nós. E criei também o grupo do WhatsApp, os Códigos do Feijão, porque às vezes quando tu andas sozinho é mais fácil tu negociares com a mediocridade. Sozinho é mais fácil tu dizeres, amanhã já começo. Sozinho é mais fácil tu dizeres, eu depois resolvo. Tu próprio dizes, não faz mal. Mas quando nós caminhamos com pessoas que querem crescer, quando há alguém que nos lembra dos princípios, dos valores, quando há alguém que nos desafia e que nós vemos uma progressão, alguém que nos chama de volta ao nosso propósito, torna-se mais fácil nós não negociarmos com essa tolerância que muitas das vezes deixamos instalar na nossa vida. E hoje eu quero deixar-te apenas uma decisão. Quando terminar esta live, não procures mudar tudo. Não queiras, eu já te falei muitas vezes dos hábitos atómicos, quer para o bem, quer para o mal. Portanto, os hábitos não aparecem neste tamanho. Eles são normalmente assim e vão sendo empilhados uns em cima dos outros, para o bem e para o mal, e ao fim de um tempo estamos com esta diferença. Por isso, escolhe apenas uma coisa que tu vais deixar de tolerar. Normalmente nós sabemos, de forma consciente, e nós paramos um pouco e pensamos na nossa vida, nós sabemos aquilo que não devemos tolerar na nossa vida. Nós já sabemos, só que vamos deixando andar. E o desafio hoje é este, escolheres apenas uma coisa que tu vais decidir deixar de tolerar. Só uma. Porque se tomares hoje uma pequena decisão, isso pode mudar completamente aquilo que tu vais escolher de hoje em diante. E eu vou terminar com apenas uma frase. A vida que Deus sonhou para ti começa no dia em que deixas de negociar com aquilo que te afasta dele. Eu vou repetir. A vida que Deus sonhou para ti começa no dia em que deixas de negociar com aquilo que te afasta dele. Entra no grupo Os Códigos do Feijão, porque provavelmente há algumas leis que nunca te foram ensinadas, mas quando nós as descobrimos, nunca mais olhamos para a vida da mesma maneira. Espero que tenha feito sentido. Escreve aí nos comentários. Vamos deixar de tolerar estas pequeninas coisas que nós achamos que não fazem mal nenhum.
mas que todas elas empilhadas trazem-nos um mal tremendo. Ok? Forte abraço, vou terminar aqui a minha atividade física e hoje ficamos por aqui. Ok? Até amanhã. Deus vos abençoe.